Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Infelizmente, agora que os tambores da guerra tocaram, só nos resta analisar aspectos interessantes, pertinentes, importantes e vindouros do conflito. Com certeza o impacto global já é claro para todo mundo, ninguém mais duvida, e vamos começar fazendo autocrítica aos analistas, né? Eu era um deles que não imaginava uma ação nessa escala. Talvez porque tenhamos emergido em uma outra era, em uma outra época de análise, em uma outra forma, em uma outra literatura, onde esse tipo de poder hard, né, do hard power, tenha ficado para trás. Então a perspectiva de futuro envolvia muito menos chance de um conflito militar absoluto, total, muito mais negociações, muito mais diplomacia, muito mais enfoque econômico, estratégico, etc. Enfim, se provou falso. A Rússia veio mostrar a importância da beligerância nas relações internacionais e com ela trouxe de volta a perspectiva que poucos contavam, senão quase ninguém no Ocidente, do equilíbrio de poder, dos países tendo que ter corrida armamentista, correndo atrás do prejuízo de anos de falta de investimento militar sério, enquanto os russos, chineses, etc., se armaram bem, vêm planejando há muito tempo essas ações, isso está muito claro, pelo fraco potencial que os embargos terão sobre a economia e política desses lugares. E a gente vai discutir um pouco agora a perspectiva dos processos. Vamos começar pelo processo político, relações internacionais, geopolítica, etc. Claro que à tona dessa discussão toda veio a OTAN. Então, a Organização do Tratado do Atlântico Norte é um compromisso coletivo de segurança, onde principalmente países ocidentais se comprometem a criar uma zona de proteção mútua. O que isso significa na prática? Significa que um ataque a um tem o compromisso de que todos se juntem para tratar do assunto e resolver, inclusive e principalmente militarmente. Por que a OTAN engloba essa discussão como um todo? Porque a OTAN se expande constantemente na Europa até as fronteiras da Rússia. E nas fronteiras da Rússia, o Putin observa o retorno e ao redor dele são as tropas da OTAN se posicionando. Obviamente, nenhuma intenção boa pode existir quanto a isso. Então, num sistema de segurança clássico, ninguém quer ter um exército ou uma base militar que não seja da sua vontade, da sua coordenação política, enfim, ligado à sua visão de mundo. E talvez o termo visão de mundo seja o que melhor sirva para definir esse instante. Vocês vão lembrar na conversa que eu tive com o Dimas, vou deixar inclusive o link na descrição do vídeo, ele tratou muito sobre a perspectiva do mundo em relação à Rússia e dos russos em relação ao mundo. E o russo é naturalmente desconfiado das intenções dos seus vizinhos por um longuíssimo passado conflituoso. Então, se a gente pegar o aspecto de expansão da OTAN, nós vamos ver alguns intervalos interessantes. Vamos pensar lá na criação dela em 1949. Quem aderiu? Primeiramente, Reino Unido, Portugal, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Itália, Islândia, França, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá e Bélgica. Daí temos um hiato de tempo. 52, Grécia e Turquia. 55, Alemanha. E aí a gente tem um gap muito grande, um intervalo muito grande. De 30 anos até 82, a entrada da Espanha. Aí a gente tem um novo intervalo até 99. Em 99 entram República Tcheca, Hungria e Polônia. Hungria e Polônia, a ênfase aqui, são estados que têm um passado conflituoso, sim, extremado com os russos. Aí a gente tem um novo espaço de tempo. 5 anos depois, em 2004, um grupo bem grande de adesão. Romênia, Lituânia, Letônia, Eslovênia, Eslováquia, Estônia e Bulgária. Esses, se vocês abrirem um mapa e derem uma olhada, já estão bem na fronteira da Rússia, bem próximos. 2009, Albânia e Croácia, 2017, Montenegro, 2020, Macedônia do Norte. Então a gente pode considerar que do ano 2000 para cá, ou seja, século XXI, a expansão da OTAN ela tem sido cada vez mais eficiente para o leste da Europa.
E a percepção russa ela é uma só, e não tão simbólica e não tão simplória. O leste europeu é a minha zona de influência. Isso se diversas vezes traduziu em regimes pró, em populações e zonas que se identificam com o idioma russo, se identificam com a cultura russa. Então uma coisa é a gente observar um mapa, outra coisa é a gente observar a política, e a política ela é complexa. Até 2014 o regime que perdurava na Ucrânia era pró-Rússia. Então, quando o Zelensky assumiu o poder, se imaginava uma nova tratativa, se imaginava uma nova face de negociação, mas não uma ruptura. Tendo o Zelensky uma carreira de comediante, uma identificação com a extrema-direita, a percepção russa e a propaganda a partir de então é que se tratava de um regime nazista. Obviamente, o vocábulo sendo usado de forma extremada novamente, né? Então, hoje, o ministro das Relações Exteriores russo, Lavrov, Sergei Lavrov, deu a seguinte declaração: a decisão de lançar uma operação para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia foi feita de forma a libertar o país desse tipo de opressão. Então os ucranianos poderão livremente determinar o seu próprio futuro. Claro que é um jogo de palavras diplomáticos aqui, não se vê um sinal claro de governo nazista na Ucrânia, ninguém vai conseguir apontar uma mera semelhança entre supremacia racial no governo como política de Estado, mas a gente vê no tipo de atitude russa uma ação muito mais contra o determinismo dos povos, né? Então, ao usar a palavra nazismo no sentido que o Lavrov usou e na forma, tentando justificar uma operação militar dessa escala, obviamente não se traduz na realidade que se desenha. Primeiro, pela pressa em conquistar a zona de Chernobyl, segundo, pela pressa em se posicionar em Kiev, e agora sim a estratégia russa vai ficar muito clara, dificilmente vai haver uma anexação. De duas uma, ou se implantará um governo pró-Rússia, ou os russos simplesmente vão chamar para negociar e extorquir o que quiser do Ocidente. Porque nessa altura do campeonato ninguém mais tem dúvida de até onde a Rússia poderia chegar. E ela poderia simplesmente chegar na fronteira da Polônia se ela quisesse em questão de horas, talvez, com um custo humanitário explicitamente enorme por parte dos ucranianos. Então não faz parte da cultura ocidental aceitar que esse tipo de postura corra em vão, mas ao mesmo tempo o mundo não vai se engajar numa terceira guerra mundial por causa da Ucrânia. Isso também já está muito claro e muito explícito. Por que a pressa em citar a OTAN? Porque no momento que a Rússia agiu militarmente, tivemos dois movimentos importantes. Finlândia e Suécia aceitaram fazer uma reunião para cogitar entrar como membros permanentes da OTAN. E a Finlândia ela tem um passado muito sangrento de conflito com os soviéticos, guerra de 39, guerra do inverno. Uma pesquisa rápida no Google vai mostrar o nível desse conflito, e não há nem um pouco de simpatia por parte dos finlandeses quanto aos russos. No mesmo instante em que essa reunião foi aceita, a Rússia foi emitir um comunicado oficial informando que as consequências seriam trágicas, com as mesmas palavras que utilizaram para a Ucrânia. Então já está muito claro que a preservação de uma zona de segurança por parte da Rússia vai ser prioridade. Enquanto ela ataca membros que não fazem parte da OTAN, não há obrigação de retaliação. Então o Ocidente vai atacar com sanções econômicas, um bloqueio aqui, outro ali, mas não vai se engajar militarmente em combate. Ao mesmo tempo, se ela realmente atacar um membro da OTAN, são todos obrigados. E aí o exército da OTAN tem 4 vezes o tamanho do russo, um potencial bélico infinitamente superior. Só que o custo humanitário vai girar na casa dos milhões de mortos e é um cenário que ninguém quer. Então, o que a Rússia... Qual é o objetivo russo no final? Tentar obrigar os países que entendam que ela é relevante no sistema internacional, que ela tem uma importância estratégica poderosa, e que ela não vai admitir que o Ocidente se imponha de forma alguma próximo da sua zona de influência clássica, o leste europeu. E aonde entra a China na história? A China ela tem um papel aqui um pouco difícil pelo seguinte, ela é um país que tem as suas conexões com a Rússia, ela está posicionada muito mais ao lado russo do que ao Ocidente,
Só que quando o Putin reconheceu as zonas independentes da Ucrânia, talvez ele tenha dado uma má ideia para Taiwan. Talvez ele tenha dado uma má ideia para Hong Kong. Então eu convido a vocês que assistam ao bate-papo que eu tive com o Dr. Moisés Souza, um grande especialista e conhecedor da região, e discutimos justamente esse ponto. Em Hong Kong, a China já impôs o seu poder. Então o governo do Partido Comunista já se impôs em Hong Kong com força e dominou a situação. Em Taiwan, o pensamento separatista, o pensamento de independência ainda é muito forte. Não obstante, assim que a Rússia começou o ataque na Ucrânia, a China se apressou em colocar os seus aviões militares de prontidão no espaço aéreo taiwanês. Então o significado ali é muito claro. Essa região aqui não vai se conturbar, é tudo meu. É assim que o chinês está agindo. E para a China, o custo humanitário de uma guerra não se traduz em quantidade de mortes, se traduz em uma economia que vai para frangalhos. A dependência da China é com o comércio internacional e com o comércio exterior. Não compensa para ela criar um conflito armado gigantesco como esse, porque vai arrastar Japão, vai arrastar Coreia do Sul, vai arrastar o Sudeste Asiático inteiro para esse redemoinho. Então, essa geopolítica complexa vai impedir um conflito de larga escala. Por outro lado, a mensagem da Rússia deixou muito clara a necessidade de que todos os países se armem, substancialmente se posicionem. O adendo final desse vídeo é o triste caso do Brasil, que almejou sempre um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e que, quando tem a presidência do Conselho de modo provisório, simplesmente se abstém de assumir uma posição perante o conflito. Então, triste para uma diplomacia tão tradicional como a nossa, a negligência em se posicionar diante dos fatos e dos acontecimentos.